Hoje eu quero compartilhar com vocês o tema O Deus do Mar. Muitas vezes nós enxergamos e entendemos o mar e suas ondas como os problemas da nossa vida, com os desafios da nossa vida. O grande poeta e músico Jader Santos, ele escreveu: ainda que as ondas desta vida destruam a sua fé. Tá vendo? Muitas vezes a gente faz essa analogia, essa comparação entre problemas e tempestades, mar e ondas. E hoje eu quero conversar com você sobre o Deus do mar. Eu não quero que você entenda que eu estou dizendo que o Deus do problema ou o Deus do sofrimento. Não é isso. Porque a Bíblia é bem clara ao afirmar que Deus não é aquele que causa o sofrimento, não é aquele que causa dor, não é aquele que traz os problemas para a sua vida. A Bíblia é clara em dizer isso. O nosso Deus é um Deus de amor. Mas infelizmente, por ele ser amor, nós nos encontramos num grande conflito, porque alguém desafiou, questionou o amor de Deus. E os seres humanos foram envolvidos nesse conflito cósmico, o grande conflito. Por isso, todo sofrimento é derivado deste grande conflito. Todo sofrimento é derivado das ações, de certa maneira, de Satanás. O sofrimento, ele pode ser ocasionado pela falta ou pelas más escolhas que fizemos. De certa maneira, todo sofrimento está ligado ao pecado. Então, o nosso Deus não é o Deus do pecado, não é o Deus do sofrimento. E ele não é responsável pelo mesmo. Contudo, o nosso Deus, ele é soberano. Soberano sobre o sofrimento, mesmo não ocasionando, mesmo não desejando que seus filhos sofram. Deus, ele vem intervir no sofrimento do ser humano, para que o homem não perca a esperança. Deus não é o Deus do sofrimento, mas Deus é aquele que limita o sofrimento. Ele é o Deus do mar. E eu quero estudar com você na Bíblia 3 histórias de como Deus lidou com o mar. E desta maneira analisarmos como Deus pode lidar com o seu sofrimento de 3 maneiras distintas. Mas antes de nós analisarmos essas 3 histórias, eu quero fazer 2 coisas. A primeira é ler um texto da Bíblia com você, para entendermos o poder de Deus e o poder dele sobre as ondas, sobre o mar, sobre o sofrimento. Mas também eu quero orar com você. Então incline sua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Pai, obrigado por essa oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre o nosso Deus de amor e como ele se apresenta diante do sofrimento humano. Senhor, queremos ouvir a tua voz e a tua voz somente. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Preste atenção a esse texto do livro de Jó. Quem estabeleceu os limites do mar? Quando do ventre ele brotou? Quando eu o vesti com nuvens, eu o envolvi em escuridão profunda. Pois o convite atrás de portas, com trancas, para delimitar seus litorais. Disse: daqui não pode passar, aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você está vendo? Nesse diálogo entre Deus e Jó, Deus está falando que Deus é o Senhor do mar. Ele estabeleceu os limites do mar. E da mesma maneira, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, Deus, mesmo não sendo responsável pelo sofrimento, mesmo não sendo o causador do sofrimento, ele põe limites no sofrimento humano. Porque Deus não vai permitir que nós venhamos a passar por alguma situação que nós não podemos ou não possamos suportar.
E junto com o sofrimento, Deus provê a libertação. Esse é o nosso Deus. Por isso, não importa quão forte seja o mar ou quão forte seja o problema. Não importa quão destruidor sejam as ondas. Não importa quão destruidor sejam as situações que você está enfrentando. O nosso Deus é maior. Muitas vezes nós vamos até o nosso Deus e dizemos: Senhor, olha o tamanho do meu problema. Mas, queridos, nós deveríamos ir até o problema e dizer: problema, olha o tamanho do meu Deus. Deus está sempre atuante na vida dos seus filhos. Mesmo que muitas vezes nós não vemos, enxergamos ou entendemos, Ele está presente. Ele está presente com você agora. E de 3 maneiras distintas, Deus lidou com o mar. E eu quero compartilhar com você rapidamente como Deus lidou com o mar e como Ele pode lidar com o mar da sua vida. A primeira história que eu quero chamar a atenção é a história do Êxodo, quando Deus abriu o mar vermelho. Eu sei que você conhece essa história, ela é bem conhecida. O povo de Deus, depois de quase 430 anos de cativeiro no Egito, eles saem do Egito rumo à terra prometida. Deus, de forma poderosa, libertou o povo através de 10 pragas. Mas o faraó não estava feliz e ele decidiu buscar e trazer o povo de volta. Agora, o povo se encontra num lugar bem específico. À sua frente está o mar. Veja, eles não estão ainda no mar, mas o mar está adiante deles. Eles estão rodeados por cadeias de montanhas e o exército vem por trás. Eles não têm para onde fugir. Exército atrás, dos lados montanhas e na frente o mar. Eles ainda não estão no mar, mas eles não têm saída. Muitas vezes, nós passamos pela mesma situação. Ainda não estamos no problema, mas conseguimos ver o problema se aproximando. E entendemos que iremos enfrentar uma grande tempestade. Nós não conseguimos ver ou ter a esperança de como vamos sobreviver a tal tempestade, a tal problema. Como iremos lidar com o mar. E aqui veio a mensagem de Deus através de Moisés. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O nosso Deus poderoso, Ele é capaz de destruir todos os problemas. Ele é capaz de abrir o mar. E queridos, Deus é capaz de abrir o mar para você. Essa é a promessa da Bíblia. Você pode ver o mar ou o problema se aproximando e você não vê saída, mas o nosso Deus, Ele é capaz de abrir o mar. Sabe, eu me recordo de uma situação singular no meu ministério. Eu estava trabalhando na igreja do Capão Redondo, ali em São Paulo, na região sul de São Paulo, da cidade de São Paulo. E era madrugada, por volta aí das 4 horas da manhã, eu recebi um telefonema. Era um jovem que estava em prantos. E ele queria se encontrar comigo naquele momento. E eu falei, tudo bem, eu vou ao seu encontro. E nós marcamos um local que nós pudéssemos nos encontrar, sabe, no meio do caminho, entre a casa dele e a minha casa, para que a gente pudesse chegar o mais rápido possível. E eu me recordo que eu desci do meu carro, entrei no carro deste jovem. Ele estava em prantos. E este jovem, ele olha para mim e fala, pastor, tá tudo errado.
Nessa hora o sol estava nascendo. E eu me recordo como se fosse hoje. E eu falei, filho, o que aconteceu? Ele olhou para mim e falou, pastor, a minha namorada está grávida. E naquele momento, eu, sem esperar ele terminar de falar, eu já pulei ali na minha inocência, no início do ministério, tentando confortá-lo. Falando, não, Deus pode te dar paz, perdão, não se preocupe, não precisa ficar abalado e tal. E aí ele me interrompeu, eu falei, pastor, o problema que eu tô aqui não é porque ela está grávida. Eu sei, eu tô mal com isso, eu já conversei com Deus e tudo mais. Mas ao descobrirmos que ela estava grávida, fomos fazer os testes e os médicos recomendaram que nós abortássemos a criança. Porque a criança seria uma anomalia, seria um monstro. E pastor, tudo bem, nós falhamos, nós não esperamos até o momento certo para sermos uma só carne. Mas eu queria tanto ter um filho saudável. E os médicos disseram que nós deveríamos abortar, porque se a criança chegasse a nascer, porque segundo os médicos, essa criança morreria na gestação. Mas se a criança chegasse a nascer, essa criança não sobreviveria muito e seria uma anomalia, seria um monstro. Pastor, eu estou arrebentado. Eu não estou conseguindo parar de chorar, por isso que eu te liguei. E naquele momento, naquele carro, era por volta das 6h30 da manhã. Eu orei e pedi que Deus pudesse intervir. Sabe, eu não obriguei Deus a fazer algo. Eu falei, Senhor, o Senhor é todo poderoso. E como o Senhor já abriu o mar vermelho, o Senhor pode abrir esta situação e resolver a situação. Nós não estamos vivendo o problema ainda, mas conseguimos ver indícios desse grande problema. E o Senhor é poderoso. Bem, aquele casal decidiu continuar a gestação. A criança, o bebê, o feto, não veio a falecer durante a gestação, que algo foi surpreendente para os médicos, mas o milagre ocorreu que quando a criança nasceu, a criança estava perfeita. Eu fui fazer uma semana de oração na igreja do NASP, Campus São Paulo, e no primeiro sábado, eu vejo aquele jovem que eu havia encontrado alguns anos atrás, naquele carro, e orado com ele. Infelizmente, no percurso da minha jornada ministerial, eu fui transferido antes do nascimento daquela criança. Então, eu não tinha conhecido aquela criança. Eu só fiquei sabendo por ele que a criança havia nascido perfeita. E ele veio, me deu um abraço, ele me deu um beijo. Ele, a esposa dele. E agora ele chama a filha dele. E a filha vem correndo na minha direção. E ele diz para a filha, filha, dá um abraço no pastor. E quando eu dou um abraço naquela garota ali na porta da igreja do NASP São Paulo, ele sussurra no meu ouvido, pastor, olha aqui o monstro. E ele abriu o sorriso. Queridos, Deus abriu o mar para aquele jovem, para aquela família. E Ele pode abrir o mar para você, porque o nosso Deus, Ele é soberano sobre o mar. E Ele pode abrir o mar. Mas eu quero levá-los agora a uma outra história bíblica, de uma outra maneira como Deus lidou com o mar. Nós estamos agora no ministério de Jesus. Ele havia pregado e trabalhado o dia todo. Ele estava cansado. E falou para os discípulos, vamos para o outro lado. Do outro lado do mar da Galileia, ou do lago da Galileia. Os discípulos entraram naquele barco e Jesus, sendo um ser humano como eu e você, estava cansado e começou a dormir. Enquanto ele dormia, uma grande tempestade acometeu aquela pequena embarcação. A tempestade era tão forte
que homens que nasceram, cresceram naquele lago, estavam temendo a sua própria vida. E no momento de desespero, pensando que haviam perdido tudo e que iriam naufragar e morrer, eles decidem acordar o Mestre. E veja o que a palavra de Deus nos diz. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Homens de pouca fé. Vocês não sabem que vocês estão com o Senhor do universo, o Senhor do mar com vocês? Vocês não precisam temer. Veja, diferentemente do povo de Israel que se encontrava às bordas, às margens do Mar Vermelho, os discípulos se encontram no mar, se encontram no problema. O problema não está se aproximando, eles estão enfrentando o problema. E o nosso Deus, ele é capaz de acalmar o mar. Ele é capaz de acalmar qualquer situação e dificuldade. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso, que pode abrir o mar, ou ele pode acalmar o mar. E da mesma maneira, ele pode acalmar o mar da sua vida, resolver os seus problemas. E eu sei que muitos de nós estamos enfrentando um problema agora. Não tenha medo. Deus pode acalmar o mar, como ele acalmou o mar da Galileia. Eu fui convidado para fazer uma série de evangelismo na cidade de Luanda, Angola. E a cada noite das pregações, nós tínhamos cerca de 3.000 pessoas nesse evangelismo. Eu estava pregando de uma cidade, num bairro lá de Luanda, e foi muito interessante porque no sermão de treinamento e de lançamento, de encorajamento da igreja, nós fizemos dentro da igreja, e a igreja cabia umas 600 pessoas. E a igreja estava cheia, e o pastor falou: pastor, nós vamos fazer evangelismo lá fora, na área aberta. Eu falei: mas por quê? A igreja é bonita, confortável. Pastor, não vai caber. Eu falei: não, isso não... Quem que vai vir assistir aqui o evangelismo? Pastor, confia. E ali, cada noite, tínhamos quase 3.000 pessoas vindo. E eu me dispus a encontrar e conversar com algumas dessas pessoas. E algumas tardes eu fiquei a tarde toda ali junto à igreja atendendo as pessoas. Eu me recordo de uma situação. Uma jovem senhora, começo dos seus 20 anos de idade. Ela entrou na sala pastoral, tinha algumas pessoas esperando. Nós estávamos ali tentando atender todas as pessoas, então os diáconos ajudaram a cronometrar quanto tempo teríamos para cada pessoa, e era um tempo curto, era momento de escutar um pouquinho do problema, orar, fazer uma oração e outra pessoa entrar. E quando aquela jovem senhora entrou, eu estava em pé e eu falei: filha, qual a razão que lhe traz aqui? Como eu posso orar por você? E naquele momento aquela jovem senhora começou a chorar. E ela não conseguia parar de chorar. Ao ponto que o diácono bateu na porta e falou: pastor, o tempo dessa senhora acabou. Posso trazer outra pessoa? Eu falei: calma, eu nem comecei a escutá-la. E depois de algum tempo ali, ela respirou fundo, ela falou: pastor, eu perdi minha família. Eu falei assim: o que você está me dizendo? Pastor, infelizmente eu fui infiel ao meu esposo. Foi uma falha, foi um momento de fraqueza. E eu me arrependo disso.
Eu fui até o meu esposo, eu confessei o pecado para o meu esposo. Meu esposo ficou triste, magoado, mas ele me perdoou. E a gente está tocando a vida. E eu interrompi e falei, mas você me falou que você perdeu a sua família? O seu esposo te perdoou, não perdoou? Perdoou. Então, do que você está falando? O que você está vindo aqui pedir oração? Pastor, é que o meu esposo, ele comentou com o irmão dele do que havia acontecido comigo e da nossa situação, uma forma de desabafar. E o irmão dele ficou muito nervoso e o irmão dele trouxe para a família. E aqui, pastor, é a família que decide as coisas. E a família, ela vai ter uma reunião e eles decidiram, só vão oficializar, que vão me expulsar da família. Isso quer dizer que eu não vou poder mais me relacionar com meu esposo, eu vou ser jogada fora da minha família. Uma cultura um tanto diferente da nossa cultura. E ela chorava ali e eu falei assim, eu posso falar com a sua família? Ela olhou para mim, mas pastor, eu posso falar com a sua família? Ela falou assim, olha, isso não é nosso costume aqui isso acontecer, mas eu posso perguntar. Eu falei, então tá bom, pergunta para eles. E se eu puder falar, eu quero falar com eles hoje, após o nosso culto, após o sermão. Tá bom? Tá bom, pastor. Eu vou tentar falar com eles. Bem, encurtando um pouco, terminou o sermão, eu consegui me reunir com essa família. Tinha umas 15, 20 pessoas. E eu agradeci a oportunidade que eles me deram de estar ali, naquela reunião, naquele momento tão singular e único. Comentei com eles que estava a par da situação. E naquela noite eu havia pregado sobre o perdão de Deus, o perdão da cruz, que nos alcança e nos perdoa. E que quando nós recebemos esse perdão, nós precisamos compartilhar o perdão às outras pessoas. Bem, eu fiz um apelo àquela família. Eu fiz um apelo para que aquelas pessoas pudessem estender o perdão, o mesmo perdão que Jesus havia estendido a elas. Nós fizemos uma oração. E no final daquela oração, a família decidiu perdoar aquela jovem. E ali eles começaram a chorar, se abraçar. Aquela jovem, o esposo dela correram atrás de mim, me abraçaram. E falaram, pastor, obrigado. E eu falei, eu não fiz nada, quem fez é Deus. Porque o nosso Deus é tão poderoso que mesmo em meio a uma tempestade, Ele é capaz de trazer paz. Você está vendo? O nosso Deus é soberano sobre o mar. Ele pode abrir o mar, como Ele pode acalmar o mar. Mas eu quero estudar com você uma terceira história sobre o mar. De novo estamos no mar da Galileia. Jesus pede para que seus discípulos entrem num barco e se dirijam a outro lado, que ele os encontraria muito em breve. Eram altas horas e Jesus decide ir em direção a eles. Não com um outro barco ou com um jet ski, mas andando. E nós encontramos a história em Mateus 14, 24 a 29. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado por volta das 3 da madrugada. Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo. Coragem, sou eu. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus.
Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Que história linda! O mar, ventos fortes, ondas. O que nós vemos aqui não é Jesus acalmando primeiro o mar. Ele o faz depois. Mas o que nós vemos aqui é Deus dando forças e habilidades para que Pedro pudesse caminhar sobre as águas. Querido, se Deus, na sua onisciência, entende que não é o melhor para você que Ele abra o mar, ou que Ele acalme o mar, o nosso Deus fará que você ande sobre o mar. Sabe, Paulo tinha um problema. E ele orou para que aquele problema pudesse ser resolvido, que aquela tempestade passasse. E Deus virou-se para Paulo e disse: a minha graça te basta. Sabe, muitas das coisas Deus não poderá resolver para a nossa salvação, para o bem de todos. Deus o sabe, nós não entendemos. Mas Deus é capaz de dar força e poder para que as ondas deste mar, para que a tempestade não venha destruir e levá-lo a naufrágio. O nosso Deus, Ele é poderoso. E Ele tem condições de fazer você andar sobre o mar. Querido, Deus pode abrir o mar para você, como Ele pode acalmar o mar para você. Mas se Ele não abrir e nem acalmar, Ele vai te dar forças para que você possa caminhar sobre o mar. Até aquele dia, aquele maravilhoso dia, que o livro de Apocalipse, no capítulo 21, nos traz e diz o seguinte: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Deus tem a promessa de que um dia o mar não mais existirá. Não teremos mais problema. Não haverá mais pranto, dor, sofrimento, morte ou lágrimas. Porque o nosso Deus, o Deus do mar, Ele eliminará uma vez para sempre todo sofrimento, toda angústia, todo temor. E para sempre não teremos que lidar com o mar de problemas da vida. Por isso, querido, agarre-se a Deus. Agarre-se a Ele. Porque Ele pode abrir o mar para você. Ele pode acalmar o mar para você. Ou Ele pode fazer que você ande sobre o mar até aquele dia no qual o mar não mais existirá. Talvez você está me assistindo hoje. Você que está conectado nesta mensagem. Você está vendo o mar se aproximando, as ondas se aproximando. Quem sabe você já está dentro do mar. E alguns, quem sabe, estão naufragando diante dos problemas e das situações adversas da vida. E você está lutado com o mar por você mesmo. Você já não tem mais força. Você já não sente que tem condições de continuar. Sabe?
quando a gente perde a esperança, a gente perde razão de viver. Eu tive uma prima que infelizmente tirou a sua própria vida. E na nota que ela deixou a seguinte mensagem: eu não aguento mais. Perdi a esperança. Não tenho razão para viver. E ela tirou a sua própria vida. Querido amigo, querida amiga, não duvido que as ondas e o mar sejam grandes e que machuquem e que destruam. Mas eu não tenho dúvidas que o nosso Deus é maior que esse mar. E esse Deus poderoso, Ele está te convidando. Convidando para você se entregar a Ele. Completamente. Calmo. E suavemente Ele está te chamando. Filho, deixa eu cuidar de você. Deixa eu abrir o mar para você. Deixa eu acalmar o mar para você. Deixa eu te dar forças para caminhar com esse mar. Até aquele dia que você não terá mais o mar. Por que resistir ao chamado do Senhor? Vem, aceite-o. Deus está convidando. Neste momento, você vai escutar essa música agora. Manso e suave. Jesus está chamando. Essa música, ela foi gravada numa cidade chamada Hierápolis, que hoje se encontra na Turquia, um sítio arqueológico. Essa cidade fica ali 5 quilômetros de Laodiceia, aquela Laodiceia do Apocalipse. Interessante que nessa cidade existe uma grande necrópolis, um grande cemitério de centenas e milhares. Muitos a consideravam como a cidade da morte. Interessante que Felipe, o discípulo de Jesus, morreu nessa cidade. E ele foi sepultado nessa cidade de Hierápolis. Uma cidade que transmite dor, sofrimento e morte. Mas Cristo, Ele é poderoso. Ele tem a chave do túmulo. Ele tem a chave da morte e pode trazer vida. E quem sabe você está sentindo que sua vida está passando por uma fase de morte, sem esperança, que não vê luz no fundo do túnel, mas Cristo pode trazer esta luz. Se simplesmente você aceitar o chamado de Cristo. Por isso, aceite esse chamado. Aceite o chamar, porque Ele quer lhe conceder vida. Ele é o Deus poderoso, é o Deus do mar. Ele pode abrir o mar, acalmar o mar, ou fazer que você ande sobre o mar. Por isso, escute o seu chamado. Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta espera velando. Vela por ti e por mim. Vem já.
Querido Pai, obrigado porque temos a certeza que o Senhor está nos convidando a descansarmos em Ti. A minha oração é que cada um que escuta a minha voz possa encontrar esse descanso. Seja ele porque estão visualizando o problema, visualizando o mar, encontrar, quem sabe, o descanso de estar enfrentando o mar e o Senhor agora pode acalmar, ou quem sabe, encontrar o descanso da força, do encorajamento, de lidar com um problema, com um mar, até que o Senhor coloque um ponto final. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e esteja conosco. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe ricamente. E até uma próxima oportunidade.